Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, a minha saudação a todos os que nos acompanham através das redes sociais de nossa paróquia. Que a paz esteja em vossa vida, em vosso coração e na vida de vossa família, meu irmão, minha irmã. Celebramos esta sexta-feira quaresmal e queremos viver este dia de oração e de penitência. A palavra do Senhor vem nos fortalecer para isso, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos desafios. Nosso Senhor nos convida à perseverança. Confiar em Deus é sempre a resposta apropriada aos cristãos. Nunca duvidar do amor de Deus, mesmo quando perseguidos e injuriados. Por isso, iniciemos esta Santa Eucaristia reconhecendo as nossas faltas e humildemente pedindo perdão a Deus dos nossos pecados, das nossas infidelidades, pelas vezes em que titubeamos na fé, pelas vezes em que de fato nos esquivamos diante do nosso compromisso cristão. Cada um peça a Deus o perdão e com o coração contrito e humilde cantemos o nosso ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós junto a
a Deus Pai que nos perdoa, Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza nesta vida para a vida eterna. Amém. Oremos. Nesta Santa Eucaristia, queremos pedir a Deus por todos os que padecem em consequência das enchentes, nosso estado, especialmente na cidade Santana do Ipanema. Queremos também apresentar a Deus todos os pedidos e súplicas que chegaram até nós através das redes sociais de nossa paróquia. Todos os doentes, todos aqueles que pediram paz para as suas famílias, todos aqueles que colocam suas causas diante do olhar misericordioso de Deus. Queremos também pedir pelas intenções da família Matias e pelos nossos irmãos falecidos, Nelito Santos, Osmar Matias, Francisca Maria das Virgens, e por todos aqueles que morreram vítimas desta pandemia. Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios: armemos cilada ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornam-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama felizes a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos-nos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e tortura, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa,
porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensas para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavras do Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e todas as angústias os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Mesmo os seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é esta quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem? Será que não, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno, e esse
não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, apenas uma palavra para a nossa meditação nesta sexta-feira da quarta semana da Quaresma. Todos sabemos que as sextas-feiras quaresmais, elas se revestem de especial atenção. Somos chamados a olhar para Jesus, no seu mistério de cruz, e nos unirmos a Ele através da oração, através da nossa penitência, através do jejum, da caridade. Comumente, sexta-feira quaresmal, a gente manifesta isso, se dedicando ainda mais à oração, renunciando à carne e, é claro, praticando aquelas experiências que tanto nos ajudam a preparar o nosso espírito para estarmos mais próximos de Deus. A penitência que nós fazemos quando celebramos a Via Sacra, por exemplo, a penitência de algo que a gente é chamado a assumir como renúncia na vida. Acredito que, mesmo nestes tempos difíceis, é importante que nós pensemos nisso. Pensemos no significado que tem a sexta-feira para a nossa vida de fé, a sexta-feira quaresmal. E é com essas palavras que nós iniciamos esta partilha, olhando também para a palavra de Deus que nos foi proclamada, a palavra de Deus que hoje nos revela o quanto a vida cristã é desafiada, o quanto a vida cristã se une, se configura a vida de Jesus Cristo, e de Jesus Cristo crucificado, rejeitado, incompreendido. Nosso Senhor, que já no início de sua vida falou sobre isso, falou que todos aqueles que o seguissem iam ser incompreendidos, injuriados, blasfemados, iriam ser desprezados. Basta nos recordar o que ele diz nas bem-aventuranças. Está lá escrito, numa das últimas bem-aventuranças, nós iremos encontrar justamente isso. Jesus, de um lado, revelando-nos a consciência que ele tem sobre a sua vida, a sua missão, mas ao mesmo tempo nos mostrando que aquilo que acontecerá com ele, acontecerá também conosco. Também nós seremos perseguidos. A expressão do livro da sabedoria é que o justo é incompreendido pelos ímpios. O justo é, de fato, cercado. Armemos ciladas ao justo, dizem os ímpios, na leitura do livro da sabedoria que nós escutamos. Meus irmãos e irmãs, viver a fé é viver esta alegria que não nos exime da perseguição, da incompreensão, de sermos taxados
disso ou daquilo, né? São tantos exemplos que a gente pode dizer quando você começa a seguir os passos de nosso Senhor. Na quarta-feira eu fui atender aqui uma pessoa, uma família, enfim, e no caminho da minha casa até a casa desta pessoa, ela dizia justamente isso: como eu sou incompreendida porque vivo a minha fé, como eu sou julgada porque procuro a Deus. E ela falava isso fazendo referência porque estava me conduzindo até a sua casa, mas também para mostrar que as pessoas que vivem distantes de Deus nunca conseguem enxergar a luz, nunca conseguem perceber de fato onde está a fonte de toda a sabedoria que ajuda a gente a superar as dificuldades da vida, não é? Às vezes esta aproximação, e dizia ela: olhe, padre, diante dos aperreios da vida, eu dobro meus joelhos ao chão, mas como isso me traz incompreensões dentro da minha própria família. Meus irmãos e irmãs, nós podemos constatar isso. Na nossa vida de fé, somos questionados pelos amigos, somos questionados pela sociedade, né? Eu ontem recebia do bispo uma mensagem, não foi do bispo, foi de um colega padre, uma mensagem de um fato que aconteceu estes dias lá na Itália. Diz que um professor renomado um pouco lá da Itália, diz que saiu da sua casa para ir à igreja. E neste trânsito, né, neste percurso de casa à igreja, ele foi interrompido por um policial que o questionou: para onde o senhor vai? E ele disse: eu vou à igreja, me dê sua identificação. E aí aquele cidadão, né, professor universitário de uma das maiores universidades da Itália, entregou a documentação. Quando ele viu a documentação, o policial viu a documentação, falou: mas o senhor é o professor fulano, enfim, identificou lá. E o senhor vai para a igreja? E o relato desse professor é que nesta pergunta que o policial lhe fez, nesta pergunta estava essa incompreensão, esse questionamento, como se quisesse dizer: o senhor, um homem tão sábio, tão inteligente, um professor renomado, vai para a igreja? E o professor respondeu: é verdade, eu vou para a igreja, porque nestes tempos difíceis, lá a igreja, assim, era possível ter o acesso, as pessoas não estavam proibidas de ir à igreja, só não tinha missa, só não tinha nenhum momento assim que aglomerasse as pessoas, enfim. Eu disse: é verdade, eu vou à igreja, porque é na igreja, é diante do tabernáculo, é diante do Santíssimo que eu encontro forças para a minha vida. Então vejam, trago este exemplo apenas para ilustrar o quanto muitas vezes nós somos incompreendidos, o quanto muitas vezes, quando nós buscamos a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual, aqueles que estão do outro lado, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que comem conosco no mesmo prato, não nos compreendem. Armemos ciladas contra o justo. Diga-se de passagem que muitas vezes este sentimento contrário de perseguição, de injúria, vem também
do pecado e de tantos outros pecados, poderia dizer da inveja, não é? Às vezes porque invejamos, perseguimos. Às vezes porque temos inveja, diminuímos o outro, mesmo sabendo que o outro está certo. Veja que a leitura do livro da sabedoria não diz assim: armemos ciladas contra o injusto. Não, quem arma a cilada sabe que o outro está certo e que ele está errado, mas o certo do outro me incomoda. Quantas vezes paira esta tentação na nossa vida? O certo do outro passa a me incomodar, a mim que estou errado, a mim que estou de fato caminhando no sentido contrário à fé. Então, meus irmãos e irmãs, aqui nós encontramos, sem dúvida, uma profecia também. Esse livro da sabedoria, quando diz: armemos uma cilada para o justo, estar apontando para aquele que é o justo por excelência, o Filho de Deus. E aí nós encontramos no Evangelho este retrato. Estamos aqui, capítulo 7 do Evangelho de São João, e esse capítulo é como que um divisor. Aqui, os judeus, as autoridades judaicas do tempo de Jesus, começam a persegui-lo, começam a rodear no desejo de matá-lo, não é? E diz o início do Evangelho que Jesus, estando na Galileia, precisou ir às escondidas para a Judeia por ocasião da festa das tendas. E neste sentido, chegando lá em Jerusalém, Jesus tem este diálogo com os judeus que tentam matá-lo, que começam a rodeá-lo e persegui-lo. Agora é interessante que no conteúdo deste diálogo sobressai o que Jesus revela aos judeus: vocês estão me perseguindo, mas vocês nem sabem, nem conhecem quem me enviou. Quem me enviou é fidedigno. Eu conheço, mas vocês não conhecem. Vejam, Jesus está falando aqui da experiência com o Pai. E é interessante, Jesus está dizendo que eles não conhecem, têm uma visão deturpada de Deus, têm uma visão errada de Deus, porque se conhecessem o Pai, não estariam perseguindo a Jesus. É interessante que a gente veja dentro de um contexto maior essa expressão, porque ali de Abraão, vamos dizer assim, que é um pouco o início da história da salvação, até Jesus, mais ou menos 1800 anos. E depois de 1800 anos, Jesus está dizendo aos judeus, ao povo de Deus, da antiga aliança: vocês não conhecem a Deus. Vejam, meus irmãos e irmãs, que Deus já tinha enviado os patriarcas lá no início: Abraão, Isaac, Jacó, José, e por aí vem todos os patriarcas. Jesus tinha enviado já os juízes, aquele povo que começou a Moisés antes, é claro, Moisés, a grande figura de Moisés, os juízes, os profetas, os reis, aqueles que foram fiéis a Deus. Inúmeros profetas que foram apontando, mostrando os desígnios de Deus. Deus já tinha enviado inúmeros vultos. 1800 anos se passaram. E Jesus diz hoje aos judeus, às autoridades dos judeus que ali estão cercando: vocês ainda não conhecem quem me enviou. Meus irmãos e irmãs, esse é o grande desafio, é a grande tentação, é o grande mal que pode também hoje nos cercar e nos tocar.
Poderíamos nos perguntar, em nós, depois de 2000 anos, conhecemos a Deus? Vivemos sobre a luz do seu olhar? Fazemos a vontade de Deus em nossa vida? Ou, como os judeus, ainda estamos aquém da nossa experiência com Deus? Nós temos mais do que os judeus tiveram, não apenas em quantidade de anos, mas em revelação. Os judeus, no Antigo Testamento, tiveram apenas vultos de quem era Deus. Talvez a experiência mais próxima tenha sido a de Moisés. Vultos, as palavras. Nós temos Jesus, revelação plena de Deus. Como ele mesmo diz a Filipe, quem me ver, ver o Pai. Nós podemos conhecer a Deus, nós podemos acolher a graça de Deus, nós podemos acolher o amor que Deus nos oferece, mas quantas vezes não permitimos que este amor floresça em nossa vida, produza frutos em nossa vida? E quando isto acontece, também nós continuamos a armar ciladas contra o justo. Também nós começamos a incompreender, também nós passamos a não aceitar aqueles que são, vamos dizer assim, procuram e são mais fiéis a Deus. Esse é o grande mal. De um lado nos coloca de forma ativa, do outro lado se coloca de forma passiva. De forma ativa é quando nós perseguimos, de forma passiva é quando nós somos perseguidos. A palavra de Deus, portanto, quer nos chamar à fidelidade diante da perseguição e à conversão do nosso coração e da nossa vida, quando somos nós a termos tais atitudes. Meus irmãos e irmãs, vamos continuar a nossa celebração pedindo a graça de Deus. Queremos conhecê-lo, e conhecê-lo em sua misericórdia especialmente. Conhecê-lo neste amor que desarma o nosso coração, que nos faz ver uns aos outros como irmãos e não como inimigos. Vamos pedir a graça do nosso Senhor também de nos configurarmos a Ele, diante das perseguições, nos mantermos firmes em nossa fé. Que nosso Senhor nos ajude, nos dê esta graça, especialmente diante destes tempos em que estamos vivendo, que nos dê a graça da fidelidade em meio aos desafios da vida. Que assim seja. Amém. Diante da palavra que escutamos, apresentemos a Deus as nossas preces, as nossas necessidades. Senhor de bondade, escutai nosso clamor. Senhor de bondade, escutai nosso clamor. Para que Deus, que presenteou o mundo com a luz de Cristo, ilumine a igreja na caminhada quaresmal, rezemos. Senhor de bondade, escutai nosso clamor. Para que o Senhor conceda aos fiéis conhecer cada vez mais as verdades que seu reino e com alegria viver como filhos e filhas, rezemos. Senhor de bondade, escutai nosso clamor. Para que o Senhor frustre os planos perversos dos adversários do Evangelho e sustente os justos em meio às provações, rezemos. Senhor de bondade, escutai nosso clamor. Para que o Senhor propicie que todas as nossas atividades e atitudes
contribua para um mundo de paz e harmonia. Rezemos. Senhor de bondade, escutai nosso clamor. Escutai, ó Pai, o nosso clamor, que pede a vós misericórdia, perdão, nossas faltas, nossos pecados, que pede também o dom da conversão das nossas vidas. Escutai, ó Pai, o clamor dos vossos filhos que nos acompanham em suas casas, todos aqueles que neste momento elevam a vós uma prece, uma oração, junto às suas famílias. Escutai o clamor e as preces da vossa igreja, do Papa Francisco, dos nossos bispos, padres e diáconos, e de todo o vosso povo fiel. Pois tudo isso vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Com o pão e o vinho, ofereçamos a Deus o que temos e somos. Cantemos. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos da mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus onipotente, que este sacrifício, santificando-nos pelo seu poder, leve-nos cada vez mais puros àquele que é a sua fonte. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. Enquanto esperamos a plenitude eterna,
proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Valério e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De modo especial os vossos filhos Nelito Santos, Osmar Matias, Francisca Maria das Virgens, todos aqueles que são vítimas desta pandemia. Peçamos ainda por Odilon Olímpio, Gerson Nascimento, José Nascimento, Reinaldo Nascimento, por todos aqueles que
partiram desta vida, Dona Aurélia Carvalho, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Meus irmãos e irmãs, aqui está Jesus, aquele que nos revela quem é Deus. Deus é fiel, Deus não abandona os seus filhos, mesmo diante das perseguições e injúrias pelas quais passamos. E Ele nos diz: provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Nós vivemos de toda a palavra
que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. Impelidos ao deserto, retomamos a estrada que conduz ao paraíso, nossa vida e morada. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade. A palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. Neste momento, você que estará aí em sua casa, nos acompanhando através das redes sociais, faça a sua comunhão espiritual com o Senhor. Nós que aqui estamos, o Padre que comungou especialmente por você que hoje não pode comungar. Comungou por você que, mesmo diante da sua necessidade espiritual, mesmo diante de sua fé, não lhe é permitido a comunhão nas espécies eucarísticas. Saiba, meu irmão e irmã, que Deus, diante das circunstâncias que estamos vivendo, Deus estará aí com você. Deus quer nutrir a sua fé com a força do seu Filho, a força desta Eucaristia que aqui celebramos. Força do Filho de Deus que se dá a nós como alimento espiritual, para que nos mantenhamos de pé, firmes em nossa fé. Por isso, nesse momento, se una a nosso Senhor. Ele é a força, Ele é a luz que você precisa. Ele é o amparo, é o abrigo, é o teu refúgio. Quantas vezes escutei, Padre, quem tem me sustentado é a Eucaristia. E para quem diz isso, quem tem me sustentado é a Eucaristia, Jesus não abandona, mesmo que você nesse momento não esteja podendo comungar. Não por limites seus, mas por este limite que enquanto sociedade estamos vivendo. Então saiba que Deus se faz presente na sua vida, que Ele quer te sustentar. A palavra que escutamos inclusive nos diz
quer sustentar o justo diante da perseguição, quer sustentar você, meu irmão, minha irmã, que é incompreendido. Quantas incompreensões, quantos males nos cercam. Jesus quer sustentar a você neste momento, nas impaciências da vida, nas intolerâncias, nas incompreensões. Jesus quer te sustentar. Por isso, sinta a presença de Deus. Acolha esta presença e esta graça que Ele derrama sobre sua vida neste momento. Vamos cantar. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu voz me ouvir. Jesus está aí. Aleluia. Tão certo como é que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e vós me ouvir. Sinta a presença de Deus e peçamos neste tempo quaresmal ainda mais a presença de Nossa Senhora, que intercede por nós, que nos acompanha, que nos auxilia. Ela é que é nossa mãe. Tenho dito sempre, nunca estamos distantes de Deus quando estamos próximos a Nossa Senhora. Por isso, como filhos, devemos sempre pedir a sua intercessão, pedir os seus cuidados, pedir este carinho, este amor intercessor de Nossa Senhora para conosco. E se estamos vivendo este tempo tão difícil, olhemos para Maria, peçamos a sua intercessão, pois ela intercede por todos aqueles que a ela recorrem como filhos. E ela, como nossa mãe, apresenta as nossas preces a seu Filho Jesus Cristo. Vamos rezar uma Salve Rainha, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Oremos. Senhor Deus, tendo já passado da antiga para a nova criação, despojemo-nos agora do homem velho, renovando-nos para a santidade do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Quero pedir que a bênção de Deus recaia sobre sua vida e sobre a vida de sua família. Hoje também nós temos toda uma programação, não é? Às 3 da tarde, sempre o terço da misericórdia. Às 6 da noite, o terço de Nossa Senhora. Logo em seguida teremos a Via Sacra e depois da Via Sacra a Santa Missa, sempre seguindo
terço mariano, via sacra e missa. Você pode acompanhar pelas redes sociais de nossa paróquia, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Quero agradecer a você que tem estado conosco neste tempo difícil, que não podemos estar na igreja, mas você estar aí acompanhando-nos nestes momentos de oração. Hoje o Papa Francisco, aqui no horário do Brasil, será às 2 da tarde, irá dar uma bênção. Esta bênção é para os da cidade de Roma, mas para o mundo inteiro. E você é convidado a acompanhar às 2 da tarde pelas redes sociais. Nós aqui vamos tentar transmiti-la, mas caso você não encontre nas redes sociais da paróquia, pode entrar nos outros meios do Vaticano, enfim, da Canção Nova, que esta bênção será transmitida a todo mundo pelo Papa Francisco. Então, a gente deve acolher essa graça também em nossa vida. Quero dizer que quase uma semana, praticamente uma semana depois, em que estamos vivendo este confinamento, a gente tenha paciência, perseverança. Tudo passa, tudo passa. Só a graça de Deus permanece. Às vezes a gente pode ficar meio assim, aperreado, afobado, enfim. São experiências bem nossas, do nosso dia a dia. Mas não podemos perder a esperança. Precisamos clamar a paciência. Você que é mãe, estar já aperreado demais, paciência, confiança em Deus. Vamos vencer mais essa. Você vai vencer mais essa. Todos nós unidos a Deus. Você que é pai, que está preocupado, paciência, nada de desespero. Tudo vai passar, é um tempo de provação e de privação, é verdade. E teremos ainda mais consequências, mas não nos desesperemos, porque Deus está conosco, Deus caminha conosco, Deus vai sustentar a nossa fé para que nós sejamos fortes contra este mal e contra as consequências que nos trarão. Então, fica esta palavra também hoje para nós. Ainda não é a hora. Interessante que o Evangelho, um pouco falando da perseguição a Jesus, diz que não fizeram nada com Jesus naquele momento, porque ainda não era a hora. Não é a nossa hora, com a graça de Deus. Então, nos mantenhamos firmes, fortes na fé, dando as mãos, com paciência, com o perdão, quando uma palavra ou algo que a gente faça possa ofender a esposa, o esposo, os filhos. Paciência. Nós sairemos deste sufoco que estamos passando. Também quero falar a você que porventura seja empresário, tem a sua empresa que com certeza está sofrendo muito. Não se desespere, meu irmão, minha irmã. Sei que as contas existem para serem pagas, sei que até pode pairar a cobra. Não se desespere. Depois da tempestade vem a bonança. Creia nisso. Nada na nossa vida é por acaso. Estamos passando este tempo difícil de provação, é verdade. Mas quem confia em Deus, tudo alcança. Que nosso Senhor lhe confirme nesta palavra que estamos dizendo.
Agradeço a você, agradeço a todos os irmãos que nos ajudam na celebração da Santa Eucaristia. E recebamos a bênção de Deus. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, nossa padroeira, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes? Tenho uma advogada, só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes? Tenho uma advogada,